comemoramos o Outubro Rosa, época em que o mundo realiza campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E como você vem acompanhando, a Rádio Diário FM também está engajada nessa campanha. Durante todo o dia você ouve boletins informativos sobre prevenção, tratamento e outras informações relacionadas ao câncer de mama, além de entrevistas todas as sextas-feiras. Até a equipe de Diário News hoje está vestida de rosa. E hoje, para falar conosco sobre o Outubro Rosa e o trabalho de combate ao câncer, que é desenvolvido pelo Hospital de Câncer de Barretos, nós convidamos o médico mastologista Gustavo Zucca. Olá, doutor Zucca, bom dia. Olá, bom dia a vocês e aos ouvintes. Um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo nosso. Doutor Zucca, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o mastologista. É o especialista em mama? Agradeço a pergunta, porque muita gente não sabe disso. E é verdade, é uma especialidade nova no Brasil e é o médico que se dedica às doenças da mama. Aqui no hospital, obviamente, que a gente vai cuidar mais do câncer de mama, mas o mastologista em geral ele vai ver outras doenças que não estão relacionadas com o câncer, e é uma especialidade realmente muito pouco conhecida e que precisa que seja difundida para ajudar as mulheres, né? Então o trabalho não começa a partir da detecção do câncer de mama. Quando começa? Do mastologista? O trabalho do mastologista, ele está à disposição das mulheres para tirar qualquer dúvida que se relacione às glândulas mamárias, né? Então, desde problemas como dor, que é o mais comum, sabia? No consultório do mastologista, que não mexe só com câncer, a queixa mais comum vai ser a dor mamária. Então é uma coisa que para muitos é relativamente simples, mas que quase toda mulher vai ter uma queixa durante sua vida. Com certeza. Gustavo, quando é necessário a cirurgia em caso de câncer de mama? Olha só, o tratamento do câncer de mama hoje ele é muito individualizado. A gente vai ter que estudar cada caso e ver qual que é a melhor alternativa. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, que eu digo que elas são como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então, dependendo das peças que elas me apresentam, eu vou decidir por onde eu começo e o que eu vou fazer. Então, dependendo desse tratamento, a gente pode começar com a cirurgia de início, ou se não esperar, por exemplo, uma quimioterapia ou uma hormonoterapia para depois fazer a cirurgia. Na verdade, o tratamento envolve um conjunto de terapias, e para que a gente consiga, então, chegar num tratamento eficaz, né? Mas vamos supor que exista realmente o caso de cirurgia. Queria saber como que elas são realizadas. Elas são o menos invasivas possível? Tem que sempre retirar toda a mama? Como é? Por isso que as campanhas são importantes. Quanto mais cedo a mulher descobre o problema, melhor é o tratamento. O que eu quero dizer com isso? A gente vai conseguir fazer cirurgias menos mutilantes, ou seja, agredir menos a mama da mulher. Então, se a gente pudesse escolher, a gente optaria por sempre escolher o câncer o mais inicial possível, ou seja, com o menor tamanho possível, porque assim a chance da gente poder conservar a mama da mulher é melhor. A gente não vai precisar fazer o que a gente chama de mastectomia, que seria aquela retirada da mama, que muitas mulheres têm medo e por motivos óbvios. Então, sempre que possível, a gente vai tentar fazer a conservação da mama. Se isso não for possível, infelizmente a gente vai para a retirada da mama, e aí a gente tem que conversar sobre a possível reconstrução da mama. Então, basicamente, na parte cirúrgica, é isso que a gente faz. A reconstrução da mama é importante para o bem-estar da paciente, evita a volta do câncer? Olha, as mamas, elas são símbolo de feminilidade, maternidade, sexualidade. Então, quer dizer, obviamente que dependendo da carga emocional de cada paciente, o impacto de ter perdido a mama vai ser diferente. Mas a gente pode pressupor que é uma coisa muito agressiva e que para a maioria das mulheres isso vai ter um reflexo muito ruim na qualidade de vida delas. Portanto, a reconstrução de mama, ela vem para completar o tratamento. Existe um símbolo do câncer de mama, que é esse laço rosa que todo mundo vê, e a gente na reconstrução usa o laço, mas ele fechado, que é para concluir o tratamento. Então a reconstrução tem esse papel de concluir, de fechar todo o tratamento do câncer de mama. E no Hospital de Câncer de Barretos, vocês já desenvolvem esse trabalho de fazer a cirurgia, retirar o câncer, mas também fazer a reconstrução da mama? Olha, de cada 2 pacientes que a gente opera, uma recebe algum tipo de cuidado para que a gente possa beneficiá-la no sentido de evitar qualquer tipo de sequela.
Então isso a gente chama, na maioria das vezes, de técnicas de cirurgia oncoplástica. O que vem a ser isso? A gente vai fazer o tratamento oncológico usando as incisões que a gente aprendeu com a cirurgia plástica. Então a gente consegue de alguma forma abordar a mama de uma maneira mais refinada, tratamos de forma oncologicamente segura e o resultado final a gente sempre que possível tenta dar um desfecho mais natural que a gente conseguir. Doutor Zucca, e existe na Fundação Pio XII um trabalho de formação desses mastologistas para a reconstrução da mama, para entender todo esse processo? Isso, a gente já está na 3ª turma, vem profissionais do Brasil inteiro que passam conosco. Agora em novembro a gente vai concluir a 3ª turma no dia 15, nós vamos fazer uma festa de formatura. Isso é um motivo de muito orgulho, porque por conta do Hospital de Câncer de Barretos a gente consegue formar colegas em outras regiões do Brasil e eles por sua vez podem ajudar com esses conceitos filosóficos que nós estamos colocando aqui, as suas pacientes nos rincões aí do nosso país. Existem algumas pessoas, como foi o caso da Angelina Jolie, que retiraram a mama toda para evitar o câncer. Como funciona esse processo e é indicado para quem tem casos na família? Então, o que acontece? O câncer basicamente é uma desorganização do crescimento das nossas células. E isso acontece por conta de uma desinformação biológica. Então, alguma coisa que vai atrapalhar na programação das células e vai levar, então, elas a se reproduzirem dessa forma. Uma das coisas que causa isso, em 5 a 10% das vezes, são as alterações que a gente chama de hereditárias, ou seja, passa de geração em geração, que é o caso da Angelina Jolie. Então, foi comprovado através de um teste que ela tinha uma mutação genética, e nesses casos, e a gente faz esse teste para os nossos pacientes aqui no hospital gratuitamente, que é um teste que até pouco tempo atrás era muito caro, hoje é proporcionado pela instituição. E aí então, nesses casos, para as pacientes que têm mutação genética, a gente oferece a retirada das 2 mamas e uma reconstrução imediata. Então, na tentativa de fazer uma prevenção um pouco mais efetiva, antes de que apareça qualquer sinal da doença. E essa retirada acontece sempre, é uma regra, somente depois dos exames indicados pelo especialista. No caso das mutações genéticas, veja bem, a gente sempre vai confirmar se a mulher tem ou não a mutação, para daí indicar uma mastectomia que a gente chama redutora de risco. Isso é uma modalidade de prevenção, tá? Agora, existem os casos onde a gente tem uma suspeita de câncer, é outra coisa. Aí, para esses casos, a gente vai fazer uma biópsia, confirma que a mulher tem o diagnóstico de câncer de mama, aí a gente vai examinar essa paciente e ver o tamanho do nódulo, o volume da mama. Se houver uma relação favorável, a gente tenta conservar a mama. Se essa relação não for favorável, provavelmente ela vai para mastectomia. E nós vamos discutir com ela as possibilidades de fazer a reconstrução. Se houver, ela vai escutar todas as possibilidades de reconstrução. Se não houver, ela vai fazer uma mastectomia que a gente chama clássica. Ela vai ficar sem mama, nós vamos fornecer para ela uma prótese para que ela use no sutiã, para que possa minimizar os efeitos da mutilação. E no futuro, a gente pode também discutir a reconstrução que a gente chama tardia. Então isso é possível. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. Então, Gustavo Zucca, você falou agora no caso da mutação genética, está falando dessa questão da reconstrução da mama, mas eu queria que o senhor voltasse lá atrás e explicasse para a gente o que pode dar o câncer de mama, quais os fatores que determinam o câncer. É só o fator genético? Não, como eu estava dizendo para vocês, são essas alterações na célula. Então a gente vai alterar essa programação. Várias coisas podem alterar a programação biológica das nossas células. Desde uma alimentação que não seja saudável, a exposição a agentes químicos, por exemplo, a nicotina do cigarro, né? Agentes físicos como a irradiação. Então a gente recorda das mulheres que foram expostas à irradiação, por exemplo, em Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres tiveram um índice aumentado de câncer de mama. Então são coisas assim que vão alterar as nossas células e aí elas começam a se reproduzir de forma alterada. A glândula mamária, ela sofre muita influência hormonal. Então essas células, todo mês as mulheres têm o ciclo menstrual. Então é um banho de hormônio que acontece de forma cíclica todo mês. E isso pode levar a essas alterações. Por isso que a glândula mamária na mulher entre 40 e 69 anos é tão exposta, né? E pode acometer dessa forma através do câncer de mama. Além da cirurgia, qual outro tratamento no caso de câncer?
Então, a gente, além da cirurgia, a gente tem as quimioterapias, a gente tem drogas que a gente chama de biológicas, que são as terapias-alvo, que essa acho que a gente está tentando batalhar para que isso seja cada vez mais eficiente, que são aquelas drogas que vão atuar exatamente na célula com câncer, sem levar a efeitos colaterais em outras células. A gente tem a radioterapia. E a gente não pode esquecer de todo o suporte que essas pacientes precisam, que seja psicológico, fisioterapêutico, nutricional. Então tudo isso faz parte do tratamento. Por isso que hoje no Hospital de Câncer de Barretos a gente tenta fazer um tratamento interdisciplinar, no que a gente chama de Breast Unit, que é a unidade de tratamento do câncer de mama, onde todas as especialidades estão juntas, visando o melhor para os nossos pacientes. E sempre, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Sempre, essa é a ideia e as mulheres precisam ter isso na cabeça. Então não precisam ter medo, podem se palpar para conhecer a sua mama desde a adolescência. No descobrir qualquer coisa diferente, devem procurar assistência. A gente orienta que procure um mastologista, mas não é toda a prefeitura que tem mastologista, então que procure o ginecologista e ele encaminha para o mastologista. E por fim, fazer as mamografias. Essa é a faixa etária que a gente recomenda de 40 a 69 anos. E quem nunca fez, não deve ter medo. Para algumas é desconfortável, mas a gente sabe que é uma vez no ano, vale a pena, porque quanto antes descobrirem o problema, melhor será o seu tratamento. Tozuka, queria agradecer a sua presença aqui no Diário FM. Muito obrigado pelas informações, obrigado por colaborar e parabéns e muito sucesso nessa causa. Muito obrigado e um abraço a todos.